Eu vou convidar a igreja a ler um texto da palavra de Deus. Se encontra em Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então aqui está a primeira advertência de Deus, o primeiro não de Deus para a humanidade ali representada por Adão naquele jardim. Nós vamos nesse momento, irmãos, orar a Deus, pedindo que Deus se faça presente na vida de cada um dos irmãos para enriquecer sua vida espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti com os corações abertos, já te agradecendo por tudo que aconteceu aqui neste lugar, o estudo maravilhoso da Tua Palavra, os louvores, e agora a Tua Palavra que está para ser explanada. E eu peço ajuda pelo Teu Espírito, para que Ele possa agir não só na vida do pregador, como também na vida dos ouvintes, para que haja uma conexão espiritual verdadeira, a fim de que a Tua mensagem seja transmitida com êxito e possa ser também recebida com amor pelos ouvintes, não só aqui neste ambiente, como também os que estão a nos acompanhar pelas redes sociais. Toma este culto em Tuas mãos e usa cada um de nós para a glória do Teu nome. É o que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A história do sim, sim, não, não começa no jardim do Éden. Deus é o nosso Pai. É Ele que rege todas as coisas na vida do homem. Ele que nos instrui, cuida de nós, nos dá as orientações devidas, nos protege com amor. É a figura de um Pai perfeito. O Deus perfeito é apresentado na Bíblia no gênero masculino. Foi a maneira que Deus escolheu para revelar-se a nós. Não com características sexuais, embora o Senhor reúna em si tanto qualidades masculinas como femininas, Ele optou por revelar-se enfatizando a qualidade masculina, se apresentando como rei, juiz, esposo, Senhor, Pai e Deus. Deus é Pai e não mãe. Deus é tão masculino que em relação a Ele somos todos femininos. Somos chamados a noiva de Cristo, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, e Mateus, capítulo 25. Deus também se apropria de imagens femininas para descrever o seu amor e cuidado para conosco. A águia, que se lê em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, com seu ninho e os seus filhotes. Israel, trazido nos braços e no ventre, na descrição de Isaías, capítulo 46. Em Isaías 49, como a mulher que não esquece do seu filho, a quem tanto ama. Deus, modelo de pai, a maneira como Deus cria ou relaciona-se com Adão e Eva, primeiro casal. Ele dá liberdade aos seus filhos. Poderiam comer,
de toda a árvore do jardim. Quase total liberdade. Apenas lhe foi vedado uma coisa naquele jardim. Philip Yancey, no seu livro Decepcionado com Deus, afirma: os bons pais encaminham seus filhos da dependência até a liberdade. Deus impôs limites aos primeiros filhos. Da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Todo pai que ama o filho, ele não pode concordar com tudo que o filho quer fazer. Ele tem que limitá-lo em suas ações. Essa é uma responsabilidade na criação de cada um dos nossos filhos. A imposição de limites para desenvolver o caráter responsável da criança. Em seu livro Criando Filhos Vencedores, Henry Cloud diz que Deus é o criador dos limites. Mas Deus também, além dos limites e da liberdade, ele impôs disciplina aos seus filhos. Disciplina não é apenas dar chineladas na região glútea do filho, mas educar. Deus especificou as consequências caso houvesse desobediência. Se comeres da ciência, do fruto da árvore da ciência, certamente morrerás. Aí a consequência. E a disciplina é pagar com a morte por ter desobedecido uma ordem. Deus é um Pai também presente, eterno. Fica conosco 24 horas por dia. Deus não apenas está com você o tempo todo, mas lhe dá atenção total. John Dempson, em seu livro O Coração Paterno de Deus, dá ênfase a esse cuidado que Deus tem às 24 horas para conosco. Presença de Deus não só física como emocional. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Um Pai que ama, um Pai amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossos filhos precisam ser amados e se sentirem amados. Um pai que protege e encoraja, como Deus se dirigiu a Josué: te esforço, te ajudo, não temas, eu estou contigo, te protegerei, nenhum mal chegará à tua tenda, o salmista diz no Salmo 91. Apesar de todas as limitações, o homem ainda duvida da existência e do poder de Deus. A crença em Deus como Criador e sustentador do universo foi tida como segura e verdadeira até os meandros do século XV. A partir daí, muita coisa mudou. Filósofos como Francis Bacon, o francês René Descartes, o holandês Baruch Spinoza, começaram a discutir ideias sobre a não existência de Deus ou sobre a sua onipotência. A história da filosofia e do pensamento dos homens perpassou caminhos e ensinos sobre este assunto, surgindo daí a militância ousada do ateísmo. Autores contemporâneos como Richard Dawkins, que fez a obra Deus é um Delírio, ou Sam Harris, O Fim da Fé, são exemplos ferozes de ataques ao cristianismo e à fé cristã. Recentemente, o país de John Wycliffe, William Carey e John Wesley, também de Charles Spurgeon, produziu uma polêmica campanha publicitária veiculada nos ônibus de Londres e de outras cidades inglesas
com os seguintes dizeres: provavelmente Deus não existe. Agora pare de se preocupar com a curta vida. Nos primeiros séculos, na trilha dos primeiros séculos, o Didaquê, mais antigo documento do tempo do Novo Testamento, exalta a oração nesses termos: deveis orar de modo positivo, não como hipócritas, orai segundo o padrão sugerido por Jesus. Pai nosso que estás no céu. Na força da oração, os mártires do primeiro século não reclamavam, mas prosseguiam no serviço do Senhor. Policarpo foi convidado a proferir o Ave César, com a condição de se livrar do martírio. O santo não aceitou a ordem e rejeitou as imposições. Ele não hesitou em seguir a direção da arena. Enquanto passava, ouviu uma voz: sê forte, Policarpo. Seja homem na força. Os circunstantes não ouviram a voz, mas Policarpo nela se encorajou ainda mais. Os inimigos insistiam: um homem de 86 anos não deve morrer dessa forma. Jure pela fortuna de César. Arrependa-se do que disse e amaldiçoa o Cristo, serás livre. Policarpo disse: tenho servido a Cristo 86 anos da minha vida e ele nunca me decepcionou. Como posso amaldiçoar o meu Salvador? O procônsul ameaçou: tu serás lançado às feras. E ele disse: que venham as feras. Eu tenho um fogo, insistiu o procônsul. Eu tenho um fogo e posso reduzi-lo a cinzas. Policarpo retrucou: tu me ameaças com o fogo que consome por um momento e logo apaga, mas desconheces o fogo do juízo vindouro, o fogo da punição eterna reservado para os ímpios. Policarpo era de uma família cristã da alta burguesia, nascido no ano 69 da era cristã, morreu queimado na praça em 155 anos depois. Preferiu a morte do que negar a Jesus. A tradição diz que as chamas da fogueira não o alcançaram, antes foi esfaqueado. De qualquer forma, foi um verdadeiro mártir e absorveu bem, como discípulos, os ensinamentos do apóstolo João. A criação, o ensino e o testemunho são fundamentais para a estrutura de uma família. Deus mandou os pais ensinarem seus filhos a palavra de Deus, exigir deles a prática dessa palavra. Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 a 9. Paulo enalteceu a educação cristã de Timóteo, transmitida por sua avó Lloyd e sua mãe Eunice, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Jesus teve uma rígida educação cristã dada por seus pais, José e Maria, desde a mais tenra idade. Os primeiros 30 anos foram de grande importância para a vida de Jesus. José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, esteve presente física, psicológica, moral e espiritualmente na vida de Jesus. Foi um exemplo para todos os homens e pais da atualidade. A genealogia de Jesus mostra a importância da família na história humana. Deus sempre utilizou e continuará utilizando-se de famílias para cumprir os seus eternos propósitos. Famílias quebradas, feridas, frágeis, mas que com a graça de Deus encontram seu lugar na história da humanidade. Toda família aprovada por Deus, ela começa com um casamento. Deus instituiu o casamento no jardim do Éden e Jesus o aprovou ao iniciar seu ministério numa festa de casamento. Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Emitiu conceitos sobre essa importante instituição.
Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. A base de toda a nossa compreensão sobre família e casamento está na Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre o casamento? Primeiro, os noivos de Caná da Galileia convidaram Jesus para seu casamento. E a Bíblia diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Havia vinho naquela festa. O vinho para o judeu era símbolo de alegria. Um ditado judeu dizia: uma festa sem vinho não tem alegria. Faltou o vinho na festa, faltou alegria. Que situação triste. Existem muitos casamentos onde não há mais risos, não há mais alegria, não há mais humor. Jesus restitui a alegria de um casamento nessas circunstâncias, como aconteceu ali na falta de vinho, e ele restituiu a alegria às pessoas que estavam naquela festa. Naquela festa de casamento, Jesus manifestou sua glória ao realizar seu primeiro milagre. Para Jesus, o casamento não é uma invenção humana, mas de Deus. Desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Casamento, portanto, é heterossexual, isto é, entre um homem e uma mulher. O casamento é monogâmico. Casar com uma ou mais mulheres é poliginia. E mulheres com 2 ou mais homens é poliandria. Princípios do casamento bíblico: independência física, emocional e financeira. Indissolubilidade. A base dessa indissolubilidade está no compromisso com Deus. Que Deus ajuntou, não separe o homem. Ensinos principais na Bíblia, na família de Jesus. Era uma família pobre. Lucas capítulo 1, versículo 48. Mas a pobreza não era obstáculo para se ser fiel ao Senhor. E aquela família, embora pobre, honrava a Deus. Era uma família religiosa. José e Maria cumpriam todas as leis religiosas. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Seus pais iam todos os anos celebrar a Páscoa em Jerusalém. Uma família de relacionamentos. A família de Jesus se relacionava com outras famílias. É importante nós, que temos famílias cristãs, nos relacionarmos com outras famílias cristãs. Uma família de pais responsáveis e amorosos. Ao perceberem que Jesus não estava nas caravanas, voltaram a Jerusalém interessados nele e na sua segurança. Família zelosa. Os pais de Jesus lhe proporcionaram crescimento tridimensional, sabedoria intelectual, estatura física e graça espiritual. Jesus era obediente e cuidadoso com seus pais. Já na cruz, Jesus deu demonstração de ser um homem de família nas palavras: mulher, eis aí o teu filho. A Bíblia diz que nós devemos ter cuidados em tudo, principalmente no falar. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque se fizermos isso, nós evitaremos comentários maldosos, maliciosos ou depreciativos com relação a outras pessoas. Pedro orienta os cristãos a deixar toda malícia, todo engano e todas as murmurações. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tiago vai mais além sobre a fala ao afirmar que nenhum homem pode domar sua língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Uma palavra presunçosa ou ensoberbada
pode trazer danos imediatos, irreparáveis a quem as proferir. Certo pastor, ao assomar o púlpito, avisou a igreja que se preparasse para ouvir um grande sermão. Ao terminar a pregação, sentiu-se envergonhado, pois percebera e envidara todos os esforços para que o sermão fosse um sucesso. Se considerava extremamente inteligente e capaz de conquistar a plateia. No entanto, sai de cabeça baixa, envergonhado com a sua performance no púlpito. O zelador da igreja, que presenciava tudo, aproximou-se do pastor e disse-lhe: pastor, se o senhor tivesse subido ao púlpito como desceu, teria descido como subiu. No exemplo de Pedro, citado anteriormente, ao prometer que estaria disposto a ser preso e até morrer com Jesus, e neste do jovem pastor, percebemos o perigo da autoconfiança. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos exaltar, mas sim nos humilhar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, nada mais além do que isso. O crente precisa saber dizer sim, mas ele também precisa saber dizer não. O dizer sim é muito fácil, principalmente dizer sim para um filho, para um neto, para um pai ou para um cônjuge. O difícil é dizer não. Muitas vezes nós dizemos sim a uma pessoa, mas no íntimo estamos dizendo não. Ou seja, não queremos dizer o sim. A melhor resposta é não. Mas não queremos magoar as pessoas ou desapontá-las, e aí então desapontamos a nós mesmos. Vamos acumulando dentro de nós essas insatisfações e corremos o risco até de ficar doentes. Afinal, por que agimos assim, dizendo sempre não para nós e sim para os outros? Já soube de casos de pessoas que faleceram com doenças oriundas desse tipo de sobrecarga emocional não administrada. Interessante lembrar que quando alguém fala a respeito de um finado, costumeiramente usa aquela célebre frase consagrada nos funerais: coitado, era uma boa pessoa, não sabia dizer não a quem lhe pedisse alguma coisa. Na verdade, quantos já não ouviram isso? De pessoas que estavam se referindo a outros que já tinham partido. Irmãos, o pai que só diz sim ao filho, está preparando o filho para ser um revoltado contra o mundo, porque o mundo vai dizer muito não para ele. A sociedade que constantemente lhe dirá não, isso trará um grande choque para a vida dele, que está acostumado a receber sempre o sim dos seus familiares. O avô que dá tudo o que o neto quer está construindo na mente da criança a falsa ideia de que terá sempre esse avô ao seu lado para satisfazer os seus caprichos e necessidades, esquecendo que esse avô já viveu muito, pode morrer a qualquer momento e não haverá outro avô para ajudá-lo. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 6, está escrito: coroa dos filhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. A pergunta que precisamos fazer é: por que dizer não aos nossos filhos, netos e cônjuges? Primeiro, para entendermos que nem tudo o que queremos podemos ter. É necessário que aprendamos a viver dentro das nossas posses e sermos gratos a Deus pelo que temos. A multidão que ouvia João Batista pregando no deserto da Judéia o interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondendo, ele disse-lhes:
Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Lucas capítulo 3, versículos 10 a 14. Uma das frases que mais me impressiona, ditas por Paulo, está registrada na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 12. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, é dever dos pais preparar os filhos para a vida, mas sem dizer não, a missão se torna praticamente impossível. Deus colocou a mulher ao lado do homem para ser sua ajudadora. Se ela só disser sim ao marido, seu lar será destruído. Em Provérbios capítulo 14, versículo 1 está escrito: Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Safira não disse não ao seu marido. E o que aconteceu? Todos foram mortos. Por quê? Porque ela disse sim para o erro de Ananias. Em segundo lugar, não serve para avaliar uma situação considerando que cada um de nós temos o direito de exteriorizar as nossas ideias, preferências, opções e pontos de vista. E ainda mais, nós temos o livre arbítrio. Porém, não é pelo fato de nós sermos livres para escolher, é que nós vamos fazer tudo aquilo que vem à nossa mente. Às vezes o nosso pensamento não é o melhor pensamento para a edificação da família, para resolver um problema de ordem familiar e até de ordem social, como no caso da igreja. Por isso há necessidade de um companheiro ou uma companheira que esteja acompanhando o problema, dar também o seu parecer e às vezes até dizer não. Tais decisões precisam ser tomadas após criteriosa avaliação, pois um não ou um sim mal utilizado pode prejudicar pessoas, famílias, sociedades do mundo inteiro, observando sempre a regra de que o nosso direito termina onde começa o direito do outro. Terceiro lugar, temos um modelo a seguir de educação familiar que nos é ensinado por Deus. No Éden, Deus impôs limites a Adão e Eva, dizendo não ao fruto proibido. Disse não a Moisés, que queria entrar na terra que manava leite e mel. Disse não a Davi, que queria construir o templo. Disse não a Jesus, que pedira: se possível for, passe de mim este cálice. Disse não a Paulo, que queria a cura da sua enfermidade. Muitas vezes o que pedimos é para o nosso próprio mal. Por isso, nosso Pai Celestial, que nos ama, não nos concede o que queremos. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, assim se expressa: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Pedro pediu a Jesus para fazer 3 cabanas no Monte da Transfiguração, uma para Jesus, Tiago e João e Pedro, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus disse não. Na parábola das 10 virgens, as 5 imprudentes quiseram entrar para participar das bodas. Jesus disse não. A mãe dos filhos de Zebedeu, após adorá-lo com seus filhos, Tiago e João, fez-lhe um pedido para que estes
se assentassem um à direita, outro à esquerda no reino de Jesus? E Jesus disse: não. Jesus disse a João, Tiago, filhos de trovão, que queriam que Jesus mandasse fogo do céu para destruir os samaritanos. E a resposta foi negativa: não. Jesus disse não a Maria Madalena, que queria detê-lo após a ressurreição, dizendo: não me detenhas, que ainda não subi para meu Pai. O autor da carta aos Hebreus usa a figura do Pai para ilustrar a disciplina que Deus dá aos seus filhos. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, que vos trata como filhos, por que é que filho há a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaríamos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos na vida, na verdade, toda a correção ao presente? Não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Hebreus capítulo 12, versos de 5 a 11. Como se pode observar, Deus, além de nos dizer não a nós, que somos filhos, nos açoita e nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Se somos imitadores de Deus como filhos amados, vamos também imitá-lo na educação dos nossos filhos, sabendo dizer não quando for necessário. Uma jovem crente, membro de uma igreja batista, era muito ativa. Conheceu um rapaz não crente e começou a namorá-lo. Os primeiros encontros foram muito alegres. O rapaz, muito amável, satisfazia-lhes todas as vontades, inclusive acompanhava a igreja pacientemente, assistia aos cultos, até frequentava as reuniões de mocidade. Depois da festa de noivado, ele se retraiu um pouco. Já não ia mais com frequência à igreja. Levava a moça e a deixava à porta, tomava outro destino, vindo depois buscá-la no final do culto. Um dia, sem mais nem menos, a chamou de fanática. Você é uma fanática, só pensa em igreja, igreja. Chegou a data do casamento. O noivo, ao lado do pai, recebeu do sogro a noiva lindamente vestida de branco. E eles caminhavam lentamente em direção ao púlpito, onde o pastor os esperava para a cerimônia. O noivo aproveitou e no cochicho a noiva disse o seguinte: aproveita bem a oportunidade, porque é a última vez que você vem a esta igreja. Foi uma revelação bombástica para a moça. Ela ficou seriamente preocupada. O pastor iniciou a cerimônia, a leitura da Bíblia, partes especiais, conselhos. Pergunta ao rapaz: o senhor aceita esta jovem como sua legítima esposa? Sim, foi a resposta pronta do rapaz. A senhorita aceita este jovem como seu legítimo esposo? A moça não respondeu. Houve um momento de expectativa. O pastor insistiu: a senhorita aceita este jovem como seu legítimo esposo? Não, pastor. Não quero me casar com este rapaz, prefiro ficar com Cristo e com a minha igreja. Como é difícil dizer um não, mas muitas vezes temos que falar ou sim ou não. Como disse Jesus: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, que passar disso é de procedência maligna. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, versículo 12, aconselha: mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Certo operário
sempre dava bom testemunho na fábrica onde trabalhava. Um dia recebeu um convite para participar de uma festa, mas era uma festa diferente. Era oferecida ao patrão, homem duro, que tinha a fama de ser sempre obedecido em tudo que ordenava. Ele não aceitava um não de ninguém. Seus colegas ficaram na expectativa. Vamos ver se esse crente vai recusar a bebida que o chefe vai lhe oferecer. Certamente ele vai oferecê-lo nessa oportunidade. No momento certo, o crente amavelmente recusou a bebida que lhe foi oferecida. Incontinente, o chefe o chamou logo no escritório. O gerente, ao invés de despedi-lo, ofereceu-lhe uma promoção, tornando-o o chefe de um departamento da fábrica, enquanto lhe dizia: precisamos para este lugar de um homem convicto do que quer, leal e honesto, como o Senhor. O Senhor é o escolhido. Crente tem que ser assim, como diz o apóstolo Paulo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O crente, mesmo que ele leve prejuízo, ao dizer não, se é esta convicção que ele tem que fazê-lo. Que nós possamos abrigar em nossos corações a resposta certa para o momento certo. Que Deus assim nos abençoe.